Tudo bem? Deus te abençoe. Nesse momento, eu quero apresentar a vocês, nessa oportunidade, o Conhecendo a Bíblia, um tema bastante interessante, e eu peço a sua atenção para que possamos fazer uma leitura para dar base ao assunto que nós vamos abordar. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21, diz assim o texto. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Nessa oportunidade, eu quero falar um assunto bem interessante com você, a respeito do jejum. Afinal, o jejum, ele segue dentro da adoração, fazendo assim, então, um dos seus elementos, um dos elementos da adoração. São 3 elementos dentro da adoração: a oração, a leitura da palavra e o jejum. Esses 3 elementos, eles são basilares para uma adoração. E o jejum é um tema bastante interessante, é um tema também muito questionado e muito usado por crentes, por membros de todas as diversas igrejas e denominações. O jejum, a definição de jejum é a prática de não se alimentar por um determinado tempo. O jejum é a prática de não se alimentar por um determinado tempo. O jejum como uma prática voluntária, ele é uma prática voluntária, o jejum. Ele exige a pureza de vida e exclui a autoexibição. Nós não jejuamos para nos autopromover, em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Dentro desse tema a respeito do jejum, nós temos aí a oportunidade de fazer a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento a respeito do jejum. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles falavam a respeito deste tema, ou praticavam o jejum como meio de adoração. Lembrando que o jejum é uma forma de preparar a alma, o espírito, para ter a sensibilidade de sentir a presença de Deus, ou de fazer coisas extraordinárias no mundo metafísico. O jejum, ele ajuda a mortificar o desejo da carne. O jejum, ele ajuda a se abster a respeito de uma necessidade humana. Quando nós falamos a respeito do jejum dentro do Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós encontramos Moisés que jejuou 40 dias. Moisés que jejuou 40 dias. Em 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 31, versículo de número 13, nós encontramos homens valorosos, após enterrarem Saul, jejuando por causa da sua morte. Jejuando para passar aquele momento de luto, para passar aquele momento de tristeza, para poder ter força para continuar sua caminhada. O Antigo Testamento é recheado de exemplos a respeito do jejum. Por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 16, versículo 23, os judeus, eles jejuavam uma vez por ano quando acontecia o dia da expiação. Era comum um judeu jejuar neste dia, no dia nacional da expiação, eles jejuarem. E também, no Antigo Testamento, nós vamos observar no período ou após o exílio babilônico, a prática do jejum, ela sendo fomentada, ela sendo fulcrada ainda mais. E nós vamos encontrar, conforme narra Zacarias, no capítulo de número 8, versículo 19, em que os judeus que retornaram do cativeiro babilônico, eles se reservando para a prática do jejum, para ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para ter inspiração de interpretar as Sagradas Escrituras, para ter inspiração de buscar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O jejum também ele é mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, o jejum ele é feito, praticado por judeus
que eles praticavam esse ato de segunda e quinta-feira, como narra em Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas capítulo 18, versículo 12, lá diz que haviam judeus que jejuavam 2 vezes por semana e possivelmente na segunda ou na quinta-feira. Outro exemplo no Novo Testamento é a profetisa Ana. A profetisa Ana, ela jejuava com maior frequência, conforme narra Lucas capítulo 2, versículo de número 3. E então, o maior exemplo que nós temos a respeito do jejum, ou de alguém que jejuou no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, como narra Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Nós vamos encontrar depois também a comunidade cristã, a igreja sendo convocada para participar do jejum, como narra em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Então o jejum ele é uma necessidade do corpo humano para nos aproximar, nos conduzir mais próximo da presença de Deus. Estamos falando aqui a respeito do jejum. Nos próximos blocos nós iremos falar a respeito da modalidade do jejum, que existem 3 modalidades ou 3 tipos de jejum. O jejum de alimento, o jejum de abstinência do sono, abstinência de sono, e o jejum de abstinência das necessidades sexuais. Deus abençoe você, eu espero você no próximo bloco. Deus te abençoe.